Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos realizando o 11º livro da sequência de 13 livros, que começa lá em Nosso Lar e que até o 10º livro já está completa. Toda leitura, comentário, sinônimo, explicações e inclusive ilustrações, quando isso existe, nós colocamos para você ver. O Projeto Imagem, em vários desses livros, ele apresentou determinadas cenas, facilitando a visualização. E nós estamos colocando para você, a fim de que você possa também acessar os livros anteriores no nosso canal no YouTube, youtube.com/O Espírito da Letra, tudo junto. Você terá acesso a todos estes 10 livros prontos e mais a este que está chegando já na parte final, porque este livro tem 26 capítulos e hoje nós vamos fazer o capítulo 16º. E eu fico muito contente de dizer isso a você, porque graças à sua participação, ao seu interesse, ao compartilhamento, nós, desde que começamos este projeto, já superamos os 10 milhões de visualizações. O próprio YouTube nos informou. 10 milhões de visualizações. Nós já estamos chegando a 10 milhões e 200 mil visualizações, que é um número surpreendente para uma obra como a de André Luiz, e isso só se concretiza porque as pessoas estão buscando e porque estão entendendo. Então, você que está nos acompanhando, estará ajudando a que outras pessoas possam conhecer essa linda sequência de livros. E mais do que conhecer, possam assistir. Porque a gente vai lendo e comentando. As palavras difíceis, a gente tem uma equipe que coloca sinônimos. E isso facilita porque o leitor que às vezes está passando pela obra sem ter o recurso de ir ao dicionário, não tem que ficar parando, não tem que se desanimar, porque eu não entendi essa palavra, vou ter que ir no dicionário, agora não tenho tempo. Não, já está tudo ali. E isso estimula o espírito ao conhecimento. Então, hoje, nós estaremos fazendo o capítulo 16. E como fizemos os anteriores, ele não precisa de resumo, porque André Luiz, nesses capítulos, está sendo muito claro, muito pedagógico. Daí, então, eu convido você a pegar o seu livro, Mecanismos da Mediunidade, e acompanhar conosco a leitura dos subtítulos. O capítulo 16 estará falando sobre o fenômeno magnético da vida humana. E você vai acompanhar aqui do lado o nosso texto. Nós estaremos lendo o texto original, sem precisarmos daquele resumo que eu fazia em alguns capítulos mais complexos, e você verá que dá para entender com muita tranquilidade. Aí está. O primeiro subtítulo é esse: Hipnose de palco e hipnose natural. André Luiz está dizendo, olha, analisando a ocorrência mediúnica, porque esse livro ele trata justamente do mecanismo da mediunidade. Ao analisar essa ocorrência na base do reflexo condicionado, aquilo que a gente aprendeu a agir, a refletir, a reconhecer de uma maneira condicionada, como nós já vimos anteriormente, nós vamos aqui, diz André, marcar mais alguns aspectos deste estudo, deste semelhante estudo na esfera do dia a dia. Assistindo ao fenômeno hipnótico indiscriminado, foi o capítulo 13 deste livro, Fenômeno Hipnótico Indiscriminado, capítulo 13. Assistindo a este fenômeno indiscriminado, nas demonstrações públicas, aquelas coisas de palco, de hipnotizador que hipnotiza a plateia, presenciamos alguém comandando o psiquismo de diversas pessoas por alguns minutos. Mas, na experiência do dia a dia, vemos esse mesmo fenômeno desse comando hipnótico nas nossas relações uns com os outros.
naquela exibição popular, o magnetizador pratica a hipnose que se apresenta, que se hierarquiza por muitos graus de passividade nos hipnotizados. Nem todos os hipnotizados são hipnotizados na mesma profundidade. É uma ação de campo aberto. Cada um vai permitir ser tocado até um determinado nível. E é o que ele está dizendo. Nessa hipnose indiscriminada, há uma hierarquia. Há os que são mais hipnotizados, os que são medianamente hipnotizados, os que quase não são hipnotizados. Mas na vida comum, todos praticamos espontaneamente essa hipnose, que ele chama aqui de sugestão, na qual a obediência maquinal vai se graduar também em cada um de nós, através de vários graus de rendição ou de aceitação da influência alheia. Esta situação começa no berço. Essa influenciação que no lar a gente observa já desde o começo. E olha, eu vou dizer uma coisa. Pelos estudos, pelas pesquisas, pela abordagem dos espíritos, inclusive, essa influenciação, ela vem antes do berço, inclusive no útero da mãe. Porque também o espírito, estando ligado ao feto, ele também está recebendo o impacto vibratório das opiniões, das emoções, das músicas que se escutam, das conversas que se tem. Ele já estará assimilando isso. É um fenômeno indutor. E isso é importante que a gente perceba. Portanto, neste capítulo, ele vai colocar em diversos ambientes como que acontece essa indução. E aí ele vai para o segundo subtítulo: Centro indutor do lar. O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. A maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, como se nós estivéssemos sendo educados num período em que estamos dormindo, o espírito reencarnado, no período infantil, recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que vão nortear-lhe a existência, em um processo semelhante ao da escola primária, aquilo que acontece na escola, pelo qual a criança é levada a contemplar ou mentalizar certos quadros, para depois refleti-los no desenvolvimento natural da instrução. Então ele está dizendo que já no lar encontramos esse foco indutor poderoso e que, trazendo do plano espiritual aquela entidade que estava naquele momento de sonolência, que é o que antecede a reencarnação, os 9 meses em que ele está assim mais... É um estado de perturbação natural. E depois, quando reencarna, ele precisa passar pelos meses de adequação do desenvolvimento final do cérebro, em que a mente do espírito ainda não pode usar o corpo. Então, neste período, ele já está sendo influenciado. É através daí que, quando ele assume essa lucidez do que ele é, onde ele está, que ele terá os pais como foco de influenciação. E isso é semelhante ao que acontece com a mesma criança quando ela vai para a escola primária. Na escola tem o quê? Tem brincadeira, tem joguinhos para desenvolver preliminarmente a atenção e a necessidade de adesão da criança. Por isso que logo no começo a escola primária ela é cheia de atrativos, pinturas na parede, brincadeiras, joguinhos. Para a criança gostar, ela vai então assimilando aquilo e aceitando esse fenômeno. É um processo de hipnose, positivo, é claro. Porém, também essa mesma técnica é usada pelas ações trevosas das criaturas materialistas
que querem destruir a família, querem impor às crianças confusões mentais para usá-las como seus interesses. Isso tudo nós estamos vivenciando hoje, em que doutrinas de natureza materialista, inseridas em escolas, em professores de inclinações desta natureza trevosa, utilizam o seu poder de influenciação para deturpar a influência positiva dos pais, para dizer que a criança tem que saber o que ela é desde cedo, ela tem, se ela tem dúvida, ela vai ter dúvida, então ela vai poder pensar se ela é menino ou menina. Essa confusão toda que nós estamos vendo hoje é por causa disso que André Luiz está explicando. Porque na escola, se eles não conseguem acabar com a família, que é o que eles estão tentando também, se eles não conseguem acabar com a família como foco irradiador de luz, de instrução, de valores morais, na escola eles tentam, ao máximo, durante todo o período letivo, desde o pequenininho até a formatura do homem adulto, induzir o pensamento dessas criaturas ao que eles querem. De uma forma sutil, de uma forma legal, de amigo, de admiração e então depois de cooptação. André Luiz vai continuar a explicar. As almas valorosas, aqueles espíritos que quando renascem já são dotados de um elevado padrão moral, mais elevado, mais alto, por causa das aquisições já feitas em anteriores reencarnações, onde eles trabalharam, onde se sacrificaram e amadureceram, estas almas constituem exceções no ambiente doméstico. Elas são diferentes do restante, porque elas se sobrepõem a esse ambiente, exteriorizando a vontade mais enérgica daquilo que elas se fazem mensageiras. Então, um filho que seja um espírito mais elevado, ele pode ver os maus exemplos dos pais e, ao invés de imitá-los, censurar o pai e a mãe. Eles podem ser aqueles que chamam a atenção do adulto que é mentiroso, que é mesquinho ou que é viciado, para que ele não seja. Ao invés do filho imitar, o filho fazer a mesma bobagem, ao contrário, são os espíritos já mais maduros. Então, eles são exceções, mas existem. Aí André Luiz está explicando, olha, porém, via de regra, a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam, copiam psicologicamente aqueles que lhes deram o corpo físico, seus pais, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiuns dos genitores. Por causa do ajustamento das ondas mentais deles, filhos, em circuitos combinados, pelos quais eles trocam entre si, filhos e pais, os agentes mentais de que se nutrem. Então eles entram no mesmo conjunto e eles se abastecem. Os pais dão exemplo, os filhos acatam, os filhos se interferem, os filhos imitam, e os pais ficam nesse ciclo de serem cooperadores dessas energias mentais. E, ao mesmo tempo, vendo os filhos seguirem a mesma exemplificação. Agora, essa é a grande maioria em que os espíritos dos filhos assimilam a onda mental dos seus genitores e aderem a elas. Aí o que acontece? André Luiz vai explicar. Somente depois que as experiências mais fortes vão renovar a sua aparência interior, que os filhos passem por essas experiências mais candentes e então eles comecem a mudar o que eles receberam dos pais, é que estes filhos costumam alterar de maneira mais ampla aqueles moldes mentais recebidos dos pais. Então, a primeira infância, dentro de casa, é uma manifestação de pais que querem que os filhos tenham determinado caminho. Porém, depois que os filhos crescem, quando eles começam a ter mais experiências, ainda mesmo na infância, eles começam a
a pensar, não, mas não é bem isso, não é isso que eu quero, e eles começam então a alterar aquele mapa mental, aquele molde mental que eles receberam. Alguns fazem isso de uma forma natural, outros fazem isso de forma violenta, rebelde. Mas agora, no próximo subtítulo, André Luiz vai continuar explicando. Outros centros indutores. O lar é o primeiro, mas existem outros centros que também induzem a mente infantil a procurar uma colocação dentro da sociedade, dentro de si mesmo. E ele começa nos dando uma explicação muito interessante. E essa explicação, antes de eu ler, eu quero dizer a você, realça a importância da divindade nos planos de elevação de todas as criaturas. Então, Deus, utilizando-se desse mecanismo, não deixa nenhum de seus filhos, não importa o nível evolutivo que estejam, sem amparo. E é isso que André Luiz vai começar a explicar agora no texto. Vamos aí. Em todos os planos, determina a providência do Criador que a criatura seja amparada com segurança. Cada consciência que renasce no campo físico, cada espírito que vem à matéria física através do nascimento, carrega consigo as ligações daquele grupo espiritual ao qual ele está filiado. Famílias espirituais que são fornecedoras daqueles membros para continuarem o processo evolutivo através da reencarnação. E eles trazem consigo estas ligações, demonstrando as afinidades profundas de que a onda mental dá notícia nesse fluxo revelador com que ela se apresenta. Então, eles têm o mesmo padrão, eles gostam de coisas semelhantes, eles se afinizam. André Luiz continua explicando. Se os pais mantêm sintonia com as forças que lhes unem fluidicamente os filhos, se pais e filhos estão sintonizados nessa mesma força, nessa mesma onda mental, a vida da família prossegue harmoniosa, como que estando sobre rodas, nas quais as engrenagens, aqueles intervalos dos dentes, se mostram perfeitamente engrenadas. Ó, isso aqui, ó. Dente e espaço estão engrenados. As rodas giram sem atrito, sem conflito. Se os pais e os filhos estão na mesma onda mental. Porém, não é sempre assim, né? Engraçado. André Luiz vai dizer isso na sequência, dá uma olhadinha. Entretanto, se há divergências, depois de passar da primeira infância, os atritos começam, os desencontros ocorrem, por causa das interferências inevitáveis, com perturbações daqueles circuitos que estavam ainda harmonizados. E nessa fase, surgem o quê? Surgem as incompatibilidades e as disparidades que a genética não consegue explicar. Presos à influência de companheiros que permanecem fora do corpo físico, aos espíritos que não reencarnaram e que são afinizados com aqueles que agora estão na carne, ligados a ele numa onda mental própria do padrão que eles estavam vivenciando, os filhos, nessa circunstância, começam a demonstrar tendências inquietantes, começam já por as manguinhas de fora, vamos dizer assim, começam a preferir a companhia de amigos, de pessoas perigosas, de pessoas espertalhonas, que os iludem e eles querem imitá-los porque estão afinizados com a aventura, e o pai e mãe não querem que ele se arrisque tanto. E então, nesta fase, como está no texto, os pais já não conseguem interpor a autoridade de que se revestem, porque o espírito do filho já começa a
procurar ondas mentais que sejam mais adequadas à sua tendência. Todavia, a escola edificante, a escola, a sala de aula, os professores, a noção do que é ensinar, os espera quando eles já estão nessa fase de querer ser donos dos seus narizes, com as influências que estejam mais adequadas à sua pouca evolução, às vezes, para eles se tornarem melhores. A escola estará ajudando a restaurar desde cedo nos filhos as noções de ordem superior diante da vida, exaltando os conceitos de elevação moral que são imprescindíveis ao aprimoramento da alma. A escola tem essa tarefa, a escola ajuda a criatura a encontrar o norte. Escola tem horário, escola tem uniforme, escola tem disciplina, escola tem professor que ensina disciplinas para comportamentos, a escola organiza para os rebeldes aquilo que eles precisam, pelo menos, começar a se disciplinar. E aí, André Luiz vai colocar a função dos professores, quando são mestres, não quando são militantes políticos. Então ele diz o seguinte: os mestres, então, esses mestres comuns das escolas se transformam em orientadores dos aprendizes, dos alunos, que, se estiverem atentos ao ensino, eles agora se transformam em médiuns temporários das mentes que os instruem, através do mesmo fenômeno de harmonização das ondas mentais que estava acontecendo na família. Só que agora não é mais pai nem mãe, é o professor. Porquanto, o professor, ao ensinar, ele tem que diminuir a velocidade das suas oscilações mentais. Ele já sabe, ele é capacitado, ele já é experiente, as suas ondas mentais são rápidas, mas ele tem que fazer os alunos que não entendem nada conhecer aquilo. Então, eles têm que diminuir essas oscilações que eles emitem quando transmitem o conhecimento. A velocidade não pode ser acelerada. Eles têm que falar a linguagem dos alunos. Por quê? Porque eles têm que adequar-se à capacidade dos alunos. Enquanto que os alunos, ao aprenderem, eles tornam as suas oscilações mentais mais rápidas do que eles estão acostumados, do que são características deles. Verificando-se, então, o necessário ajuste de nível para que a troca dos agentes espirituais se faça com segurança. Então, o professor tem que ter paciência, tem que saber explicar, tem que falar da forma que aquele aluno que não tem conhecimento nenhum precisa para entender. E tem que ficar aberto a reexplicar, a ouvir a dúvida, a perceber onde ele não entendeu direito. Enquanto que o aluno precisa acelerar seu raciocínio para fazer as combinações e tentar assimilar. Então, um tem que subir, enquanto o outro tem que baixar. Esse é o processo da hipnose, da indução na escola. Agora ele vai dizer os alunos rebeldes. Os discípulos, os alunos que fogem deliberadamente ao dever da atenção, que ficam brincando, que ficam desatentos, relaxando os compromissos da escola que eles abraçam, eles permanecem afastados do benefício do aprendizado, ligados a círculos outros, que lhes atrasam a marcha na direção da cultura, porque eles fogem dos exercícios que lhes favoreceriam mais ampla iluminação íntima. Eles não querem aprender, então são preguiçosos. Preguiçosos. A mente está numa velocidade e não quer sair dela. Então eles perdem tempo, eles vão gastar mais tempo para poder sair daquele nível e chegar num nível melhor. André Luiz vai continuar explicando uma coisa também muito interessante. E além da escola, diz ele no texto, surgem para os filhos do lar terrestre, os habitantes do mundo, as obrigações do trabalho profissional. Vai ter que ganhar a vida, vai ter que trabalhar de alguma forma. Em que a personalidade segue nesse rastro da vocação, ele tem a inclinação para determinada área,
Então ele vai pesquisando, vai vivenciando aquilo que já é fácil para ele. Ou ele adquire, ele vai somando experiências que ele já teve na vida passada e vai procurar, com essas experiências, construir o seu caminho. Cada oficina de ação construtiva, olha como André Luiz chama os diversos postos de tarefa na Terra, os diversos tipos de profissão. Cada oficina de ação construtiva. Olha só. A oficina não é só onde conserta carro, é o ambiente do trabalho no banco, o ambiente de trabalho no hospital, o ambiente de trabalho no atendimento das pessoas no departamento público, o ambiente de trabalho em profissão liberal, no dentista, na farmácia. Cada oficina de ação construtiva, seja qual for a linha de serviço em que ela se expresse, de novo, é a oportunidade de educação para a criatura que está trabalhando no campo humano, no qual existe um chefe, né? Em diversos níveis existem chefes. A chefia, a escalonar-se através de condutores diversos, os diversos chefes superiores, convoca os que estão lá trabalhando, os cooperadores, nos vários círculos de subalternidade. Para quê? Para que eles se esforcem na melhoria e na sublimação de sua capacidade. Também, então, o trabalho em diversos níveis é um fator indutor. É aquilo que vai fazer o espírito adequar-se, entrar na sintonia, seja do seu superior, seja do dono da empresa, seja de quem está organizando toda a estrutura. E os que estão acima estarão fornecendo condições para os que estão abaixo melhorarem, se aperfeiçoarem, se tornarem mais eficientes. Veja só. Família, escola, profissão. Vamos continuar com André Luiz. Ainda aqui vemos, por intermédio da mesma ocorrência de harmonização mental, aqueles que orientam, elevados à condição de espíritos protetores, e aqueles que obedecem, transformados em instrumentos para determinadas realizações. Olha que bonito isso. Agora, no próximo subtítulo, ele coloca assim: todos somos médiuns. Nesses centros de atividade que nós estamos aqui apresentando, diz André, em todos eles, família, escola, profissão, encontramos o reflexo condicionado e a sugestão. Reflexo condicionado e sugestão como ingredientes indispensáveis na obra de educação e aprimoramento. É importante reconhecer que a liberdade é muito maior, é sempre maior para a alma, quanto maior a sua parcela de conhecimento que esteja já assimilado no seu livro da existência. Quanto mais conhece, tem mais liberdade de agir. Por isso mesmo, quanto mais ele cresça em possibilidades, nesse ou naquele sentido, mais se lhe desdobram caminhos à visão, mais ele enxergará longe, constrangendo o ser a estar vigiando sobre a própria escolha. Olha só, quanto mais experiência acumulada, mais sabedoria para decodificar sinais. E aqui você vai lembrar do seu pai e da sua mãe. Você levava um amigo para casa que você gostava muito, é seu amigão. Seu pai olhava, sua mãe olhava. Ah, tudo bem, tudo bem. Começava a ver os trejeitos, começava a ver o vocabulário, começava a ver o modo de vestir, o comportamento à mesa. Depois que o amigo ia embora, sua mãe dizia para você: olha, meu filho, toma cuidado com esse moço. Ele tem algumas coisas estranhas. Que isso, mãe? Não implica, é meu amigo. A criança não estava vendo. O adolescente, o jovem, não tem essa visão à distância, que a mãe ou o pai já possuem. Então, esses pais, essas pessoas que já adquiriram mais conhecimento, eles conseguem chegar mais longe. E quanto mais longe eles enxergam, maior é a responsabilidade deles. Por isso que André Luiz continua no texto explicando, olha,
Quanto mais extensa for a mordomia, mais extensa será a responsabilidade. Isso acontece porque, com a intensificação de nossa influência nesse ou naquele campo de interesses, mais persistentes se fazem os apelos à nossa volta, para que não nos esqueçamos do dever primordial a cumprir. Você agora é capacitado e os outros que não são? Você não tem que ensinar nada para eles? Você agora conseguiu grandes recursos, vai gastá-los só em seu próprio benefício? Você não pode ajudar outros, mas se aumentam os âmbitos de ação daquele que conhece. Quem avança, diz André Luiz, está invariavelmente, quem está na frente está entre a vanguarda, a linha de frente e a retaguarda, está ali, nessa romagem para Deus, que é uma viagem de subida. Você está na frente dessa montanha que está nos esperando, você tem que puxar os outros. Toda subida, diz André, da mesma forma que qualquer aperfeiçoamento, qualquer burilamento, pede suor e disciplina. Todo estacionamento, toda parada é repouso encasulador, enquistante. É aquilo que forma um quisto. Somos todos dessa forma médiuns. A cada passo, refletores, aqueles que refletem forças que assimilamos por causa de nossa vontade na focalização da energia mental. Nossa vontade recebe a energia, aquilo que está vibrando à nossa volta, e nós queremos fazer de um jeito ou de outro. Nossa vontade vai endereçar-se na direção daquilo que nos interessa. E então isso gera a nossa postura, que demonstra qual é o padrão evolutivo do nosso ser. Então a gente vê que, na verdade, todos nós somos médiuns, estamos nos influenciando, estamos procurando fazer aquilo que a gente acha que é melhor. Alguns estão tentando desestruturar os outros, e você precisa ter essa noção. E olha, a televisão é um fator indutivo dos mais perniciosos quando levados para manter as pessoas no padrão inferior dos instintos primitivos. Comer, relacionar-se sexualmente, desfrutar de vícios. Por isso que você vê programas perversos em que eles oferecem para você a promiscuidade dentro de um ambiente 24 horas monitorado com as câmeras, e você escuta as conversas, as relações sexuais desajustadas, aquele lixo moral, eles visualizam para você, eles transferem para você, e aqueles que estão no mesmo padrão, na mesma onda mental, vão querer assistir. Isso é hipnose, que está em toda parte. No noticiário fajuta, na mentira que eles querem transformar em verdade, na ilusão das lutas de classe. Tudo isso é ação materialista para desvirtuar o equilíbrio da sociedade e, com isso, comandar, utilizando o fator da energia mental. Agora, o subtítulo que vem é perseverança no bem. André Luiz nos explica: é indispensável recordar a necessidade da perseverança no bem. O comprazimento, a satisfação nessa ou naquela espécie de atitude ou de companhia, de leitura ou de conversação menos edificante, estabelece em nós o reflexo condicionado, pelo qual, de forma inconsciente, nos voltamos para as correntes invisíveis que estas conversas, leituras, companhias e etc. representam. É desse modo que formamos hábitos indesejáveis pelos quais nos fazemos alimento, pratos suculentos para entidades vampirizantes. É a bebida, é a volúpia, é a luxúria, é o prazer, é o gozo, é a ambição, é a inveja, é o desejo de ter mais, é o prazer de gastar. E essas entidades, entendendo a nossa onda mental,
se acoplam e estimulam mais. Diz André que isto acaba nessa maneira de apresentar estruturas vivas para moléstias fantasmas. Quando nós aceitamos estes hábitos indesejáveis, nós nos tornamos estes pratos fáceis de serem desfrutados por entidades vampirizantes, terminando na maneira de estruturas vivas para moléstias fantasmas. Nascem doenças dessas estruturas viciosas. Pensando ou conversando constantemente sobre agentes enfermiços, sobre coisas doentias, como sejam, por exemplo, a acusação indevida e a crítica destrutiva, o deboche e a crueldade, incorporamos de imediato a influência das criaturas encarnadas e desencarnadas que alimentam isto. Porque o ato de voltar a semelhantes temas contrários aos princípios que ajudam a vida e a regeneram, se transforma, aquele modo doentio de pensar, de falar, se transforma em reflexo condicionado, de caráter doentio também, automatizando-nos a capacidade de transmitir esses agentes doentios responsáveis por largo conjunto de enfermidade e desequilíbrio. Além de nos contaminarmos, nós transmitimos isso para outros. É a pessoa maldosa, é a pessoa que xinga, é a pessoa que esbraveja, são as pessoas que só falam coisas negativas e que por causa disso também criam um ambiente doentio em volta delas e pessoas que vão com elas concordar também bebem desse lixo. E por fim, nós vamos chegar no último subtítulo da gradação das obsessões. Acompanhe aí conosco. Muitas vezes, em nossos estados de tensão determinada, deliberada, aceitada, desejada, nos inclinamos para forças violentas que se insinuam em nosso halo psíquico, na nossa psicosfera, na nossa vibração ao redor de nossos pensamentos. E aí criam fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora, pelas quais, desprevenidamente, nos transformamos na vida física em médiuns de ações delituosas, arrastando nos fenômenos de associação dos agentes mento-eletromagnéticos da mesma natureza, semelhantes aos que caracterizam as explosões de recursos químicos nas conhecidas reações em cadeia. Você solta uma chispa e aquela chispa incendeia e vai chegar na explosão da bomba, uma reação em cadeia. Uma coisa empurra a outra. Aquele dominózinho que caiu, que vai derrubar o prédio. Se o indivíduo permite isso, aquilo fica fermentando dentro dele e facilmente vai se transformar numa atitude raivosa, numa atitude de impaciência, de agressividade. É assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou então ainda doentes do raciocínio em crises periódicas, médiuns lastimáveis da desarmonia pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos, semi-inconscientemente sugestionados uns pelos outros, porquanto perante a lei a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Você se sintonizou com o mal, você tem culpa nisso. Mesmo que tenha entidades, mesmo que sejam os outros, mesmo que você diga, eu perdi a paciência, foi a gota d'água. A gota d'água? Por quê? Porque você estava acumulando um monte de insatisfações, um monte de revoltas, e aí um risinho irônico fez você explodir, quebrar a casa, bater na pessoa, dar um tiro. Ai, o que foi que eu fiz? Meu Deus! Processos obsessivos que começam por esse caminho. Olha que coisa interessante. Preste atenção em quem educa seu filho.
Preste atenção no que você dá de mau exemplo. Preste atenção no teor de suas palavras. Preste atenção nos exemplos dos que estão próximos. Mude o padrão, porque isso vai mudar a influenciação sobre seus filhos. Lembre-se que se você colocar um ovo de pato no meio dos ovos de galinha e ele for e ali eclodir um pato no meio dos franguinhos, ele vai se achar um frango e ele vai ciscar como um frango. A mesma coisa se você colocar um ovo de galinha para um pato chocar. Ele vai imitar o aspecto dos seus pais e vai tentar nadar, só que vai morrer afogado, porque ele não é um pato. A vida vai ensiná-lo de forma cruel para que ele aprenda aquilo que ele realmente é. Então, faça o melhor que você pode. Não cultive pensamentos ruins, não cultive depressão, tristezas, angústias, revoltas, porque é deixar a porta aberta para a treva penetrar. Analise quem é o evangelizador do seu filho na casa espírita, porque se ele for materialista, se ele for desses comunistas enrustidos, eles estão levando o seu filho para o caminho do abismo. Veja se o dirigente da instituição sabe disto, porque ele será corresponsável por essa tragédia. E se ele não mudar, mude de centro espírita, porque aquele não será um bom lugar para você nem para a sua família. No próximo capítulo, efeitos físicos, será muito interessante também, mas isso é na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Espero que você tenha apreciado tanto quanto a gente apreciou os ensinamentos de André Luiz neste capítulo 16. E a gente te espera na próxima semana no nosso programa O Espírito da Letra. Até lá, um grande abraço e muita paz.